Sejam bem-vindos a mais um Parto Seguro Cast. E hoje nós vamos falar sobre prematuridade. Eu, Aurinete Leite, acompanhada das minhas colegas, a doutora Suânia e a doutora Andréia, nós vamos falar de um tema que ele traz até um mês específico para ele, que é o Novembro Roxo. Então, falar de prematuridade, nós temos a função de propagar essa informação que é um problema de saúde pública. E, infelizmente, é o medo, é o temor dos obstetras e também das pacientes. Exatamente. E dos pediatras. E dos pediatras, isso Os mesmo. neonatos. Então, quando a gente fala de prematuridade, no consultório, as mulheres, as gestantes que estão lá acompanhando com a gente, elas têm aquele temor do nascimento do bebê antes do tempo. E, às vezes, essa confusão de semanas, de tempo, isso para ela é um pouco difícil. Mas tentando explicar que a prematuridade, o bebê que nasce antes do tempo, é aquele bebê que nasce antes de 37 semanas. Uhum. Não é isso, meninas? Então, é um bebê que ele tem uma imaturidade, ele não foi totalmente desenvolvido. E é claro que a partir de 20, 22 semanas ele já deixa de ser um aborto, né? Ele já vai ser um parto prematuro. E antes da 37ª semana, ele é considerado prematuro também. Então, isso vai depender de que idade gestacional ali que ele vai nascer. Aqueles bebês que já nascem entre 34 e 36 semanas são prematuros que a gente considera prematuros tardios, que geralmente têm uma boa resposta. Uhum. Mas o nosso temor principal também são com os prematuros extremos, aqueles bebês que têm menos de 28 semanas, que têm um peso menor do que 1 quilo. E a gente precisa explicar para essas mulheres os cuidados que elas têm que ter ao longo do pré-natal, que envolve toda uma história clínica, uma história de hábitos de vida, de doenças que possam preexistir nessas mulheres e por que tem se tornado tão evidente esses bebês que nascem prematuros. Não é isso, meninas? Então, eu quero começar a primeira pergunta com a Andréia. Né? O que a gente tem, quando a gente pensa em prematuridade, quais são os principais fatores de risco, Andréia, que levam a esse bebê nascer antes do tempo? Então, um dos principais fatores de risco é o histórico, né? De parto prematuro prévio. Gestações múltiplas, gemelar, trigemelar. Então, não sei se você passou por essa ansiedade aí na época da gestação gemelar, mas é algo também muito prevalente. Histórico de anomalias uterinas, colo curto, ou por procedimento cirúrgico, né? Ou pelo histórico de colo curto em gestações anteriores. Patologias maternas, como hipertensão, diabetes, ou hipertensão crônica, ou até mesmo hipertensão gestacional, quando não bem controlada, compensada, pode vir a trazer uma prematuridade nesse sentido. Tabagismo, álcool, uso de drogas de maneira geral, são os fatores de risco, alguns dos fatores de risco para a prematuridade. E isso a gente evidencia na nossa consulta, seja ela pré-concepcional ou na consulta de pré-natal, que a gente vai coletando ali aquela historinha dessa paciente, a gente já vai tentando pegar essas informações e explicar isso para elas, porque assim, existem medidas que a gente pode conduzir ali ao longo do pré-natal que a gente pode reduzir a chance de acontecer essa prematuridade, não é isso? Exatamente, a importância dessa anamnese bem detalhada, né, dessa história, desse passado obstétrico, desse histórico obstétrico bem detalhado. Quantas semanas que nasceu, qual o peso que nasceu, tinha alguma comorbidade na gestação anterior, você tem alguma comorbidade, alguma patologia que possa desencadear esse trabalho de parto prematuro. E também a importância dos exames, né, da nossa rotina de pré-natal mesmo, bem feito. Que com isso a gente poderia diminuir muitos dos números da prematuridade de hoje em dia. E muitas mulheres não sabem que o fato dela ter tido um prematuro anterior vai aumentar essa chance em até 20% do próximo nascer prematuro. E às vezes a gente explica isso para elas porque algumas medidas a gente vai ter que conduzir ali. Se ela fala para mim, doutor, o meu bebê, ele nasceu com menos de 37 semanas, eu já tenho que entender por que ele nasceu, o que causou e o que eu posso fazer para evitar que isso aconteça. Isso faz parte de um pré-natal
bem feito, bem conduzido por um médico que está atento a essas informações da paciente. Então, não é a consulta, ela não é só lá escutar o bebê, medir pressão e pedir exames. Exato. Tem todo um histórico envolvido nisso, né? Então, se o primeiro foi prematuro, a chance do próximo é em torno de 20%. Se ela teve 2 prematuros, cada vez essa chance aumenta e essa prematuridade se torna ainda mais extrema. E esse é um dos medos que a gente tem. A gente tem que ter essa anamnese, porque a gente precisa identificar a mulher que tem o risco para justamente a gente saber que é possível prevenir. Não é, Suane, esse parto prematuro? O que é que a gente vai fazer aí para prevenir? É importante, na realidade, nós como obstetras também fazer não só um pré-natal, né, adequado, mas também preencher aquela carteira de pré-natal, né? Porque a gente tem aquela vivência de consultórios, a gente pergunta, seu bebê nasceu no tempo certo? Ah, nasceu prematuro, de quanto tempo? Não sabe dizer, nasceu com 7 meses, 8 meses, a gente vai perguntar quanto de peso nasceu. Nasceu com 2,400, mas com 7 meses, com 2, assim. Então, a gente acaba pedindo sempre a carteira do pré-natal do bebê anterior para ver se no cartão do pré-natal a gente consegue identificar o que de fato aconteceu nessa gestação anterior, né? Então, a importância também, não só para a gente tentar conduzir essa gestação, mas se atentar também em fazer uma documentação bem... anotando todos os exames, né, de ultrassonografia, exames do próprio pré-natal, para a gente poder conseguir identificar os próprios fatores de risco dessa paciente, dessa mulher. Então, o que a gente pode fazer com prevenção, né? Como vocês já comentaram, né, o parto prematuro anterior, ele é um fator de risco nessa gestação atual, mas tem aqueles partos prematuros da primeira gestação, né? Que é uma das principais queixas das mulheres quando chegam na consulta perguntando: doutora, eu tenho risco de vir prematuro? Todas, acho que nem só na primeira consulta, todas as consultas. Todo exame que é feito, pergunta: tá tudo bem? Tem risco de vir prematuro? Ele então, tá encaixado? No final, cada semana é uma vitória, né? A barriga desceu, né? Me disseram que a barriga desceu, eu tenho chance de ter prematuro. Então, assim, o que a gente pode fazer como prevenção? Vocês já comentaram, né, sobre a definição da prematuridade, que são aqueles bebês que nascem, né, abaixo de 37 semanas. Essa prematuridade, ela pode ser de uma forma espontânea, né, que seria aquele trabalho de parto prematuro de fato, a gestante entrou em trabalho de parto, né, que são, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, e tem aqueles não é nem trabalho de parto, aquelas prematuridades que são eletivas, né, aquelas pacientes que têm uma doença prévia, como a doutora Andréa já comentou sobre os fatores de risco. Paciente hipertensa, paciente diabética, que não faz o controle pressórico adequado, o controle glicêmico adequado. A gente vê os exames, vê que está tendo algumas alterações, a pressão não controla, exames laboratoriais também que nos mostram que não está controlando, está tendo já uma pré-eclâmpsia grave, por exemplo. Já a paciente tem o quê? 33 semanas, tem 34 semanas. Nós, como obstetras, vamos ter que intervir naquela gestação e, de fato, fazer um parto prematuro. Né? Então, essas são as prematuridades que a gente considera como eletiva. E aí, como é que a gente pode fazer de prevenção? Controle pressórico, né? Aquelas pacientes que têm um risco de pré-eclâmpsia grave, por exemplo, até mesmo crescimento intrauterino restrito. A gente tem medicação que a gente possa utilizar desde o primeiro trimestre, né? Vamos ter um outro podcast falando sobre isso, mas já adiantando um pouquinho, porque estamos falando de prematuridade. O uso do AS, né? O uso do AS, do cálcio, como forma de prevenção, para que exatamente a gente não consiga controlar essa paciente que tem um risco para pré-eclâmpsia, por exemplo, para prevenção e tentar diminuir o risco de um parto prematuro. Pacientes diabéticas, controle glicêmico tá bom, tá tendo alguma alteração de peso do bebê, por exemplo, alteração de líquido, a gente vai ter que ter o controle, né, dessa gestação, com exames, com ultrassonografia. Uma coisa que está sendo também, a gente precisa prestar muita atenção, a gente às vezes pensa só no ganho de peso excessivo, né, do bebê, um bebê gig, um bebê macrossômico, mas tem aqueles bebês também que são restritos, né, aquela restrição do fetal, em que o bebê não atinge a sua meta, vamos dizer assim, né, de ganho de peso, e a gente tem que ter o cuidado da melhor forma de resolver essa gestação, no melhor tempo, inclusive, para resolver essa gestação. Então, assim, uma das outras formas que a gente também pode fazer como
como prevenção no pré-natal é a morfológica, né, do segundo trimestre. A medição desse colo, A né? medição do colo. A morfológica do segundo trimestre não é só aquela ultrassonografia que a gente vai ver todos os órgãozinhos do bebê. A gente precisa ter uma ultrassonografia transvaginal para poder avaliar o comprimento desse colo. E aí, de acordo desse comprimento de colo, a gente pode predizer em um parto, né, um maior risco de parto prematuro ou não. E a partir daquilo que a gente encontra, tentar de uma forma preventiva, né, fazer com que a gente consiga postergar mais ainda esse parto. Vamos supor, um bebê, a morfológica de 22 semanas, né? A gente diagnosticou algum fator de risco ali, a gente pode fazer alguma intervenção para fazer com que, pelo menos, a gente consiga chegar, vamos supor, 32 semanas, 34, depois 36, e aí, se chegou nas 37 semanas, ótimo, maravilha. E nós, como obstetras, a gente sempre quer que o bebê nasça no tempo certo, que é a partir de 37 semanas, né? Então, assim, tem algumas coisas, assim, que a gente pode fazer durante o pré-natal para diminuir o risco de prematuridade. E aí, isso também pode ser algo que é conjunto com a família, né? A gente dá as orientações, a gente pede para fazer os exames, fazer uso de algumas medicações. Às vezes, até mesmo procedimentos cirúrgicos no início do pré-natal, naquele primeiro trimestre, aquelas pacientes que já teve um diagnóstico prévio de incompetência isquiocervical, e aí a cerclagem tem que ser necessária para poder segurar esse bebê e aí realmente diminuir o risco de uma prematuridade, que é a cerclagem profilática, feita depois da primeira morfológica, né? Ali nas 3, até no mais de 6 a 7 semanas, ainda seria de uma forma profilática. Então, são a gente tem uma gama, assim, de medidas que a gente pode, sim, utilizar para tentar diminuir essa prematuridade. Então, para a gente, nesse início, né, esse marcador ultrassonográfico, né, esse indicador ultrassonográfico, na verdade, essa medição do colo, que é de fundamental importância. Tem paciente que, às vezes, acaba perdendo essa nossa janela aí de oportunidade nessa medição. Porque não adianta também fazer muito cedo, porque tem alterações, e nem tardiamente, porque vai perder, né? Então, é o ideal aí nesse período mesmo dessa segunda morfológica, em torno de 22 semanas, para a gente poder fazer essa medição e tomar a nossa conduta. Se vai ser algo medicamentoso, se vai ser algo conduta mais ativa, né, da cerclagem, como vocês já comentaram. E é de fundamental importância para a gente esse acompanhamento certinho. Isso mesmo, isso é pré-natal. Pré-natal. Pré-natal que envolve a história clínica, o diagnóstico e a intervenção para evitar a prematuridade. Exatamente. E aí o ultrassom hoje é nosso aliado. Mas também tem aquela paciente que teve um parto prematuro porque entrou em trabalho de parto espontaneamente e ela busca a gente no consultório e a gente, naquela história clínica dela, se eu sei que ela entrou espontaneamente, a gente também tem a opção de usar a progesterona. Exatamente. A partir de 16 semanas, não é isso, meninas? Que a gente faz isso assim corriqueiramente, que vai depender da história clínica dela, é claro. Uhum. Então, aquela paciente que já teve um trabalho de parto, a progesterona também é nosso aliado ali, a partir de 16 semanas, como um fator justamente para tentar evitar que isso também aconteça na gestação atual dela. Até mesmo no colo curto, né? Os estudos mostram que o benefício é tão quanto a cerclagem, a depender do histórico. Na incompetência, o que seria essa incompetência isquiocervical? Um colo que acaba dilatando de forma prematura ali, sem dor, e tem histórico de perdas tardias, né? Algumas pacientes entram em trabalho de parto ou ali saiu do limiar de abortamento e entrou em trabalho de parto prematuro. Então, nesses casos, a cerclagem, sim, é fundamental. Precoce, como a doutora Sônia falou. Mas a progesterona também, pelos estudos, é ali lado a lado com a cerclagem. Nos casos de colo curto, que é identificado nessa ultrassom morfológica de segundo trimestre, na ultrassom ali de 18, 22 semanas. A partir de 18, 22 semanas. Isso, bem lembrando, tu falando aí da incompetência, que é sem dor, eu quero aproveitar a oportunidade de te perguntar, e aí, qual é aquela paciente, quais são os sinais, os sintomas que eu vejo naquela mulher que ela está abrindo ali um quadro de trabalho de parto prematuro, não então, se espontâneo, né, essa prematuridade espontânea é um trabalho de parto, contrações uterinas rítmicas, regulares, frequentes, que duram mais do que 40 segundos, intervalos mais curtos, intervalos de 3 em 3 minutos, de 5 em 5 minutos. Sinais de um trabalho de parto ativo. Então, contrações com modificação desse colo uterino, que vai levar a entrar em trabalho de parto mesmo. E
o que determina aí a prematuridade eletiva, como a doutora Sônia já comentou, né, anteriormente, ou por uma descompensação pressórica, descontrole glicêmico, uma restrição de crescimento com alteração do Doppler, né, que precisa ser intervido, precisa ser resolvido essa gestação. Então, são os sinais de alerta para a gente, tanto eletivo quanto o espontâneo. E eu não sei, meninas, se vocês perceberam que é uma percepção nossa de consultório e também de outras mulheres, que justamente é o que traz o medo delas da questão da prematuridade, é porque é evidente que o número de partos prematuros, o número de bebês que nasceram prematuramente aumentou, não é? A gente sabe que no Brasil hoje é em torno de 12%, e a gente vivencia isso muito no consultório. O que nos leva a pensar? Quer dizer, são mulheres que estão engravidando mais tarde, com mais fatores de risco envolvidos, que são esses fatores aí que você falou. Hoje a gente tem aí a fertilização, então a gente aumentou muito o número de gravidezes gemelares, que são fatores de risco. Então hoje é bem comum, né? Hoje o Novembro Roxo, ele veio para conscientizar essas mulheres e principalmente para alertar nós que somos profissionais da importância do nosso pré-natal, das medidas que tem que acontecer ao longo dele para que a gente realmente possa intervir e evitar. Pensando nisso, essas mulheres, né, você mesmo comentou, estão engravidando mais tardiamente, né? Hoje, a primeira gestação está sendo com 36, 38, 39, primeira gestação está sendo assim. E acaba que a própria idade materna avançada, ela é um aumento de risco para pré-eclâmpsia, para diabetes, e aí envolve aquela prematuridade eletiva que a gente já conversou. Envolve pacientes, mulheres que têm talvez um nível de estresse maior, sedentarismo, obesidade, e é isso, a junção desses fatores acaba contribuindo também para aumentar o risco dessas patologias que podem acontecer, né, gestacionais, e aí, consequentemente, se ficarem descompensadas, aumentar o risco de prematuridade eletiva também. Na verdade, os extremos de idade eu acabei não comentando no início nos fatores de risco, mas tanto pacientes mais jovens, né, ali em torno dos 15 anos, como acima dos 35, já traz para a gente como um fator de risco também. E são tantos fatores, né? E cada vez a gente vai identificando, através dos estudos, outros fatores envolvidos. Por exemplo, hoje, a gente que faz pré-natal, o número de mulheres que a gente tem recebido pós-cirurgia bariátrica é enorme. E poucas delas sabem que isso é um fator de risco para a prematuridade. Então, tem que ter aquele olhar direcionado e algumas condutas que são individualizadas. Suplementações individualizadas, né? Aquela questão da prevenção da prematuridade. Envolve todo esse contexto. Inclusive, a prevenção da prematuridade envolve antes da mulher engravidar. Mas são medidas que são muito importantes. E que muda, assim, completamente o caminhar dessa gestação e desse bebê, né? Bebê prematuro são bebês que tem que ter uma atenção, né, diferenciada de bebês que nascem no tempo certo. Então, é um número importante, né? Em novembro do ano passado, numa publicação da Febrasgo, trouxe que, segundo o Ministério da Saúde, por ano, nasciam 340 mil prematuros, sendo, em média, 6 a cada 10 minutos. Então, esse é um número muito significativo para a gente. Isso mesmo, Andréia. Mas, Suânia, pensando nesse bebê que vai nascer prematuro, né? Tem mulheres que acham que eu entrei em trabalho ou vou ter que resolver por alguma condição minha ou do bebê, tem que nascer imediatamente ou não. O que a gente faz para garantir também a saúde daquele bebê naquele momento do nascimento? Ali nós, só nessa situação, né? No pré-natal em si, nós como obstetra, nós cuidamos de, no mínimo, 2 vidas, né? Isso. No mínimo 2 vidas. Então, a gente tem que pensar, toda a conduta que a gente for tomar, a gente tem que pensar não só na mãe, né? Como no bebê. Então, a partir do momento que a gente está diante de um diagnóstico, de um trabalho de parto prematuro, a mulher realmente entrou em um trabalho de parto antes das 37 semanas. O que a gente precisa identificar? A idade gestacional dessa mãe, né, dessa mulher, 33 semanas, 34, 36, qual é a idade gestacional dela, como que ela está e como que o bebê está. Eles estão bem, é um trabalho de parto talvez inicial e vamos supor, abaixo das 34 semanas, a gente tem como opção tentar
interromper esse trabalho de parto. Tá tudo bem com o bebê, não rompeu bolsa, tá tudo certinho, pressão da mãe tá normal, tá tudo ok. Então, a gente tenta interromper esse trabalho de parto com o intuito de fazer o corticoide, que é uma medicação para amadurecer o pulmãozinho do bebê, porque não tá no tempo dele nascer ainda. Então, o intuito da medicação para diminuir ou até mesmo suspender essas contrações, para dar tempo de fazer o corticoide, para se porventura, mesmo com a medicação, a gente não conseguir interromper esse trabalho de parto, o bebê tenha mais chances de nascer e ter uma respiração melhor aqui fora, né? E aí, assim, diminui o risco, inclusive, de ir para a UTI, até mesmo, se ele for para a UTI, diminuir a quantidade de dias que ele fica na UTI. Além disso, a gente precisa avaliar, se for uma prematura extremo, existe medicação que a gente pode utilizar para proteção, né? Exatamente, a neuroproteção do bebê. Então, não é só simplesmente entrou em trabalho de parto e pronto, o bebê já tem que nascer. Não, a gente precisa avaliar o contexto, né, dessa mulher, desse bebê, e se ainda é seguro segurar esse bebê o máximo de tempo dentro da barriguinha dessa mulher, porque ali ele vai estar muito mais seguro do que aqui fora, porque não é o tempo dele ainda. Então, a gente tem que avaliar a idade gestacional e o contexto que se encontra. Se foi... não foi um trabalho de parto, mas a mulher teve um pico pressórico, né? Teve sinais de descompensação, não só pressórica, mas, por exemplo, uma descompensação glicêmica também. A gente tem que avaliar a estabilidade dessa mulher, avaliar a estabilidade do bebê e tentar compensar a doença de base dela. Para que aí sim a gente consiga, às vezes, talvez, não posso nem dizer a maioria, mas vamos pensar na maioria das vezes a gente consegue sim compensar essa mulher, às vezes até mesmo interromper um trabalho de parto e, de certa forma, salvar aquele bebê de uma prematuridade. Nem que seja uma semana, nem que seja até mesmo 3 dias. A gente conseguiu fazer aqueles 2 dias de medicação do corticoide, por exemplo, mas a gente não conseguiu interromper o trabalho de parto, realmente ela evoluiu, a gente não conseguiu compensar a pressão dela, teve exames alterados, que precisa realmente, é um risco materno, a gente precisa estar resolvendo aquela gestação, mas aqueles 2 diazinhos que deu tempo de fazer o corticoide pro bebê vai fazer grande diferença para aquele bebê também. Então, a gente tem que avaliar o contexto que a mulher se encontra naquele momento, não só a mãe como o bebê também. Outro ponto importante também é descartar a infecção, né? Nesses casos que um dos fatores de risco também é a bacteriúria assintomática ou infecção urinária. Daí a importância de fazer o exame de urina também de forma trimestral. Que algumas acham chato fazer a urocultura. Ah, doutora, eu não consegui segurar. Não consegui pegar o primeiro da manhã, não consegui ficar 3 horas sem fazer xixi. E aí acaba, não trouxe o exame. Olha, é importante esse exame, tem histórico, você pode entrar em trabalho de parto prematuro por alguma alteração. Então, bacteriúria assintomática, quando o exame está alterado, ela não sente nada, que a gente precisa tratar na gestante, né? Ou até mesmo um quadro de infecção urinária. Então, precisa sempre descartar a infecção. É isso mesmo, meninas. Assim, então, a gente precisa preparar esse bebê para o nascimento. Tanto do ponto de vista neurológico, com a proteção do sulfato, né, que a gente faz aí com bebês com menos de 32 semanas, como com a proteção também do pulmão desse bebê, para melhorar a produção do surfactante, para que ele tenha condições de respirar sozinho. Então, a gente prepara esse bebê para o nascimento. E o que elas também precisam saber é que, se está em trabalho de parto mesmo, esses bebês prematuros precisam também do antibiótico. E algumas culturas, como você falou, Andréia, fazer a pesquisa de estrépito também é essencial, porque isso vai ter uma grande intervenção na morbimortalidade daquele bebê. O que a gente vai intervir, o que vai ser preciso também para ele após o nascimento, a pediatria precisa também desse auxílio, que vai fazer o grande diferencial para eles, né? Então, quando a gente faz o corticoide, a gente percebe quando nasce aquele bebê que recebeu o corticoide, que conseguiu amadurecer aquele pulmão, como diminui a quantidade de dias dele na UTI, se for necessário, como é mais fácil aquela resposta. Então, assim, chegou, tem que nascer, ou entrou em trabalho, não precisa ser aquela coisa abrupta. Assim também como a via de parto, ela também é individualizada. Não vai ser a idade gestacional que vai definir. Nem idade materna. Nem idade materna. É isso mesmo, porque às vezes falam, mas é um bebê tão pequeno, pode nascer normal? Pode Inclusive, sim. ainda é melhor. Que é preconizado, né? Com algumas modificações, alguns cuidados que nós, obstetras, vamos ter para proteger aquele bebê. Não é isso, meninas? Exatamente. E falando em proteção
assim, o grande temor das mulheres é quais são os problemas que esse meu bebê pode ter pelo fato dele ser prematuro. O que é que tu tem a dizer para essas pacientes? Só antes de tu falar, Andréia, só para complementar, porque assim, as mulheres, né, vão começar a assistir e aí vão todas na consulta pré-natal. Passa corticoide? Não é não assim. fazer de rotina. Gente, corticoide não se faz de rotina. Tem indicação para fazer o corticoide. Então, não há uma necessidade, mesmo naquelas que são hipertensas, aquelas que são diabéticas, não há necessidade de fazer corticoide profilático se não tem nem... Se está tudo compensado. Se está tudo compensado. A gente não tem um risco aumentado para a prematuridade. Né? E o corticoide por si só eletivamente, tá com 32 semanas faz. Porque se vier prematuro já... Não, gente, o corticoide também tem as suas indicações e não é uma medicação que vai ser feita assim rotineiramente. Exatamente. Então, assim, a maioria dessas alterações desse prematuro se dá pela imaturidade do desenvolvimento mesmo. Então, ele pode vir a ter alteração cognitiva, neurológica, gastrointestinal, porque ele vai terminar, vamos dizer, de ser formado ali, de ser amadurecido fora da barriga dessa mãe. Então, são dias, assim, complicados, mas que um dia após o outro vão vencendo esses desafios da prematuridade, porque é desafio para o neném que nasceu, é desafio para a mãe, para o pai, para a família, para todo o ciclo familiar, sente, né? Essas mudanças repentinas, porque estava preparado para algo acontecer dentro dos 9 meses e aconteceu antes. Então, é uma maturação que vai vir a acontecer fora da barriga. Então, a idade é sempre corrigida. Agora que completei os meus 8 meses, os meus 9 meses. E aí, assim, é uma batalha vencida a cada dia. E aí, essas complicações que a Andréia estava falando, a mãe é maior, né? Quanto maior a prematuridade também, né? Exatamente. A idade extrema inclusive oftalmológica também. E não necessariamente vão ficar com sequelas, né? Vamos dizer assim. É algo que pode ser resolvido, é algo transitório. Então, assim, é uma luta nesse início, mas são bebês que precisa ter um follow-up depois, né? Exatamente. De acompanhamento, não só com o pediatra, às vezes acompanhamento neurológico, com terapeuta ocupacional. Às vezes fica acompanhando mês por um ano, tudo ok, liberado, vida normal, vida que segue. Mas precisa ter esse acompanhamento devido a essas alterações que você já comentou. Esses cuidados maiores. Geralmente são alterações pulmonares, né? Que é decorrente mesmo daquele pulmão imaturo, do tubo digestivo. Isso. A gente tem o maior medo da enterocolite. Elas falam muito nisso, porque a gente sabe que é uma complicação grave. Vencer a prematuridade é vencer as principais complicações que realmente trazem a maior chance de mortalidade nesses bebês após o nascimento, que são essas complicações da prematuridade, que é isso que a gente precisa intervir para que não aconteça. E aí entra um outro processo para essa mulher que está com aquele bebê prematuro, não é, Suânia? A questão do suporte psicológico para essa mulher, para essa família que estava ali aguardando um bebê a termo e ele veio antes do tempo. É uma quebra de expectativa ali, né? Assim, na verdade, é para a gente também, né? Como obstetra. Não, muito. É uma quebra de expectativa para todos, né? Para aquela família, para nós como obstetras, que às vezes que a gente tenta fazer de tudo para que a gente consiga chegar a ter uma gestação saudável, um parto tranquilo, no tempo certo, né? Às vezes a gente faz algumas condutas para poder tentar postergar o máximo esse nascimento para exatamente dar uma chance maior para esse bebê. Mas às vezes mesmo com todas as condutas que a gente faz, ainda assim, a gente não consegue e aí o bebê nasce de uma forma prematura. E aí é uma quebra de expectativa gigantesca, principalmente para essa família. Como o André acabou de comentar, a expectativa era que nascesse com 9 meses, né? Aquela alegria de nascer e você levar para casa. Então, assim, aqueles bebês prematuros, principalmente os prematuros extremos, é que há uma necessidade de ir para a UTI, porque assim, não são todos os bebês prematuros que vão para a UTI, né? Então, assim, aqueles bebês que vão para a UTI e a mãe precisa ir para casa sem o seu filho no colo, Ave Maria, não consigo nem imaginar. Eu resto todo dia. É um desafiador, né? Porque
deve ser muito difícil. E aí tem que ter não só a rede de apoio mesmo familiar, mas uma rede profissional mesmo para estar acompanhando não só essa mulher, mas esse pai, esses avós, essa família, porque a prematuridade por si só, ela é desafiadora. Como o André acabou de comentar, né, é um dia de cada vez, é um dia vencido e vamos para outro dia. Esse dia foi bom. Um tempo atrás, conversei com uma mãe que teve prematuro e ela falou assim, hoje o dia foi bom. Tem dia que não é bom, mas hoje o dia foi bom. Então, assim, é uma convivência diária, né, naquele ambiente que não é um ambiente muito agradável. Tu vê o teu filho pequenininho ali naquela incubadora, cheia de acesso, com aquela zoadinha, não só ele, como outros bebês ali, outros familiares, outros pais passando pela mesma situação. Então, assim, é muito difícil e não deveria se passar sozinha, né? Essa família não deveria passar por todo esse momento dramático da vida de uma forma individualizada. Acho que deveria, sim, ter um acompanhamento psicológico, ter acompanhamento psiquiátrico também. Fundamental, né? Esse suporte psicológico. É difícil, é um dia de cada vez. Então, viver essa situação não deve ser fácil para a família e, nesse momento, para o contexto de equipe pediátrica que acompanha esse bebê também. É isso mesmo. Não vou mentir que quando eu entrei na medicina, quando eu pensei em medicina, eu queria fazer neonatologia. A minha intenção era fazer neonatologia. Só que eu não ia dar conta. Tem que ter todo um preparo. Eu não ia conseguir separar, sabe? Porque tu convive diariamente com uma luta constante daquela família, com uma luta constante daquele bebê, e aqui tu quer que eles vão com os bebês para casa. E aí, por isso que eu vim para obstetrícia, porque ali eu consigo ter mais domínio, né? Ter mais domínio, conseguir exatamente. Hoje a conversa foi exatamente essa. O que a gente pode fazer para evitar a prematuridade. Então, aquilo que for necessário para a gente evitar essa prematuridade, a gente sim vai fazer durante todo o pré-natal para tentar diminuir essa tão temida prematuridade. Mas é isso mesmo. A gente, quando conhece os fatores de risco, a gente vai trabalhar em prol disso. Eu tive uma gravidez gemelar e, assim, eu imaginava que poderia nascer prematuro. É claro, eu tinha plena convicção de que isso poderia acontecer. E trabalhei bem em cima disso, tanto na minha questão psicológica e também ao longo do pré-natal. E graças a Deus, minhas filhas nasceram aí com 38 semanas. Poderia ter nascido antes? Poderia. Eu teria entrado na estatística que a grande maioria das mulheres de gravidez gemelares nascem antes do tempo. Mas a gente tem que ter todo um preparo, todo um envolvimento buscando minimizar. É justamente isso que nós aqui da equipe Luiz tentamos trazer para as pacientes. São informações que elas, com a informação, elas têm maior capacidade de cobrar justamente daquele profissional que está acompanhando ela. Exatamente. Hoje a gente já vê as mulheres chegando, doutora, quando é que eu vou fazer aquele exame para ver o comprimento do meu colo? Elas já têm uma ideia que existe o exame, elas já sabem que pode ser rastreado. Então, informação está aí para ser divulgada, né, e propagada. E a gente sabe que o mês de novembro tem um dia específico justamente para alertar a população. Já é o mês inteiro, que é o Novembro Roxo. E a gente tem o dia 17 de novembro, que é uma data específica, que é o Dia Mundial da Prematuridade. Não é isso, meninas? E que vai trazer alusão justamente para isso, da importância da prematuridade, para trazer essa importância para toda a população, para que nós, profissionais, possamos trabalhar em tentar intervir, minimizar esses riscos, as estatísticas, e também melhorar a assistência para esses bebês que vão nascer. Porque essas mulheres precisam entender que, se ele é prematuro, ele vai ter que nascer num local que ofereça uma assistência qualificada para ele. E entender também que esse processo ele é como se fosse compartilhado, né? A família ali, a mulher e o pai que estão ali naquela consulta de pré-natal, eles têm que entender que eles também têm a sua responsabilidade em dar seguimento às orientações, em fazer um pré-natal de fato adequado. O pré-natal não é só na consulta, como você mesmo falou, não é só escutar o bebê e ver a altura de fundo, verificar o peso, pressão, não é só isso.
né? E saber que aquilo que eles vão fazer durante o pré-natal pode sim fazer grande diferença. Não só na vida deles, como principalmente na vida do bebê. Querem complementar mais alguma coisa, meninas? Acho que é isso mesmo. É só, assim, estimular, né, todos os nossos ouvintes a divulgar essa informação, porque informação liberta, né? Informação é tudo hoje. E aí, quem ainda não assinou aí nosso canal, não se inscreveu, alerta, marca o sininho. Vamos lá divulgar essa informação que nós viemos passar hoje para vocês e todos esses conteúdos que tem aqui nesses episódios anteriores. Isso mesmo. Hoje foi um tema, assim, extremamente importante, que é falar sobre prematuridade, que é trazer informações para vocês que estão nos assistindo. E é isso que a equipe Luiz busca, trazer informação, trazer conhecimento para essas mulheres que precisam saber de tudo que pode acontecer ao longo do pré-natal, do que pode ser realizado. E nós estamos aqui através do nosso Parto Seguro Cast e também do nosso Instagram, que é o Parto Seguro. Então, sintam-se à vontade a mandar mensagens, perguntas, sugerir novos temas de podcasts. Porque, assim, a nossa função é justamente trazer informação e também buscar mais proximidade com vocês. Nós agradecemos, eu e as meninas, em nome de toda a equipe da Luiz Parto Seguro. E sintam-se à vontade e aguardamos vocês nos próximos episódios do nosso Parto Seguro Cast. Até a próxima. Obrigada.